Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa disciplina de registro de imóveis e hoje dando continuidade ao módulo 3, onde estamos tratando do procedimento registral, vamos abordar a qualificação registral, a dúvida registral imobiliária e o procedimento de retificação que se dá aí junto ao registro de imóveis. Bem, a qualificação registral se dá toda vez em que, após ocorrer a protocolização, ou seja, o título ingressou no sistema registral porque o interessado o apresentou. Uma vez feito isso, o oficial fará a pré-notação e por meio do protocolo. Então, após essa protocolização, lembrando que sempre deve ser respeitada a prioridade de registro dos títulos, deverá aí ser feito o exame deste título, porque vai que pode acontecer de haverem títulos contraditórios, excludentes, relativos ao mesmo imóvel, que estejam tramitando perante ali o registro imobiliário. Então, após ser feita aí esse exame minucioso do título, vai ocorrer a chamada qualificação. E essa qualificação do título apresentado, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, nos registros públicos, no âmbito aí do registro público, dos registros públicos, do sistema de registro de imóveis, esse termo qualificar, ele designa esse dever do registrador, sempre à luz da segurança jurídica e também do princípio da legalidade, dessa obrigatoriedade, esse dever legal, de analisar, de examinar este título, com o intuito, com o objetivo de evitar que títulos eivados de vícios adentrem, ingressem nos livros públicos, com o intuito até de evitar uma judicialização de demandas em razão de registros de títulos que continham vícios e que não poderiam ter sido registrados. É claro que nem sempre o oficial consegue ver tudo diante do título que lhe é apresentado, mas ele tem que examinar sempre de forma minuciosa, seguir o que a lei de registros públicos determina para fazer essa chamada qualificação, e assim ele estará cumprindo o seu dever legal, de qualificar e evitar que essas situações aconteçam. Mas é claro que nem sempre ele consegue evitar tudo, e nunca estará excluída a possibilidade disso ser discutido judicialmente, porque o âmbito aí do sistema de registros públicos, nós estamos nos registros de imóveis no âmbito da esfera administrativa, serviços extrajudiciais. E todo aquele que se sentir lesado em razão de um ato ali praticado, pode buscar aí a resolução, buscar uma forma de resolver o conflito advindo deste ato praticado por meio do poder judiciário. Bem, então nós teremos aí um juízo positivo de qualificação, uma qualificação positiva, significa, quando isso ocorrer, significa que a partir da análise dos aspectos legais e registrais, esse título apresentado junto ao registro de imóveis está apto, é admissível para ser registrado. Lembrando que quando eu falo em apto a ser registrado, isso pode ser tanto um registro em sentido estrito ou um ato de averbação. Então, qualificação positiva significa que o título está apto a ser inscrito na matrícula daquele imóvel desejado. Por outro lado, então isso significa que ele atendeu aos requisitos de legalidade, aos princípios registrais e pode sim ser inscrito na matrícula. Por sua vez, se essa qualificação for negativa, um juízo de qualificação negativo, é aquele juízo prudencial do registrador, que vai gerar na irregistrabilidade do título. Ou seja, ele não está apto para ingressar no Fórum Real por desatender, por não cumprir algum requisito legal. Então, a qualificação negativa, o registrador imobiliário entendeu que aquele título não está apto para ser registrado. Bem,
E aí, nestas hipóteses, se o juízo for positivo, ok, ele vai dar andamento ao procedimento registral. Mas, todavia, se essa qualificação registral for negativa, né, o oficial estará aqui no dever de emitir uma chamada nota de devolução, tá? Ou seja, essa qualificação negativa, ela determina, ela impõe ao oficial, tá? Ou o escrevente autorizado, emite essa nota de devolução, e esta nota de devolução deverá conter todas as exigências, tá? Que não foram aí preenchidas, apresentar o motivo, né, pelo qual aquele título não está apto a ser registrado. Então, essa nota de devolução tem que apresentar todas as exigências para que o título possa ser registrado. E essa nota, ela deve ser clara e objetiva e sempre de uma única vez. Então, eu, oficial ou escrevente autorizado, tenho que me atentar e de uma única vez apresentar essa nota de devolução contendo todas as exigências que precisam ser cumpridas, ok? Vejam, possibilidades, tá? Possibilidades. Eu apresento a nota de devolução para o interessado e ele pode cumprir no prazo, a gente vai ver qual é esse prazo, ou ele pode simplesmente perder o prazo que eu disse, ó, você tem aí 10 dias para me devolver o título devidamente com as informações e requisitos preenchidos. Ou ele simplesmente ignora essa minha devolutiva e apresenta fora do prazo. Se ele cumprir no prazo, ok, vou dar andamento. Se ele cumprir fora do prazo, ele vai apresentar novamente, né, esse título, uma nova fase de protocolo será iniciada, será feita uma nova prenotação com um novo número, sempre lembrando que a importância dessa questão de cumprir prazos para verificar se segue a mesma prenotação ou se dá abertura a uma nova, se dá em razão do direito de preferência para aquele que abre ali o procedimento de prenotação, ok? Ou ainda, pode ser que eu não cumpro no prazo, nem cumpri e também não representei, porque na verdade eu não concordei com a nota de devolução, nota devolutiva do oficial. Nos casos de não houver aí, de não ocorrer essa concordância com a nota de devolução, não haver concordância com essa nota de devolução, será necessário instaurar o que a gente chama de suscitação de dúvida perante o oficial. Tá? E aí nós vamos analisar o procedimento da dúvida registral, tratado aí no artigo 198, inciso 6º, parágrafo 1º, e demais incisos deste parágrafo. Lembrando aqui que estamos falando da Lei de Registros Públicos, Lei 6.015, de 73. Dúvida registral, portanto, o título segue um caminho natural, né, e previsível. Então, ele é apresentado, qualificado positivamente, vai ser inscrito. Se for qualificado de forma negativa, vai ser devolvido com essa nota de exigência, e aí vai ter esse prazo para cumprir ou não. Se ele não concordar, temos esse procedimento chamado de dúvida registral, que é um recurso por meio de jurisdição voluntária, porque é tudo extrajudicial, destinado àqueles interessados que estão buscando o registro de um título e não concordam com as exigências feitas pelo cartório de registros de imóveis, ou eles até concordam, mas não podem cumprir, eles não têm condições para cumprir as exigências que foram feitas pelo oficial. Vejam, trata-se de procedimento administrativo, não é judicial, aqui é administrativo, com o intuito, o objetivo, finalidade, de se examinar a registrabilidade deste título, ok? E aí, vamos ver como ele se dá. Tá? O procedimento, então, de dúvida, ele é iniciado pelo titular da serventia extrajudicial, oficial aí do cartório de registro de imóveis que deu a nota de devolução, a requerimento de quem está apresentando o título. Então, o apresentante é aquele que está levando, tá? E toda vez, né, destinado aos interessados, então, que não concordam com as exigências feitas ou que não possam cumprir essas exigências. Tá? Então, sempre que houver alguma divergência sobre alguma exigência feita pelo oficial e que o interessado não concordou ou não pode cumprir, tá? Existe esse procedimento. Tá?
Vejam, o procedimento aí da dúvida registral, tá, faz com que essa exigência feita pelo oficial seja analisada pelo juiz competente. É um procedimento administrativo, porque nós não estamos no âmbito de um processo judicial, e sim aí um procedimento de jurisdição voluntária. Então, quem vai analisar se a exigência feita é legal ou não será o juiz competente. E quais atos, né? Quais atos registrais podem aí ser objeto deste procedimento de dúvida? Vejam, há situações onde somente o pedido de registro, outros dizem que seria para a situação de registro e de averbação. Fato é, na verdade, quem regulamenta este tema em específico e vai dizer quando cabe, para quais atos registrais é cabível o procedimento de dúvida, será a lei de organização judiciária de cada estado, tá? Porque cada serventia está aí submetida a uma seção, né, estadual. E aí, cada estado tem a sua lei de organização judiciária própria. E é essa legislação que vai, inclusive, organizar essa atividade extrajudicial dos registros de imóveis. Tá? Então, eu coloquei até como um exemplo, porque muitos estados é comum se chamar procedimento de dúvida, este procedimento de jurisdição voluntária destinado ao esclarecimento dessa exigência, quando o meu pedido for um pedido de registro. E em outras situações, quando a nota de devolução veio fazendo uma exigência para um pedido que eu protocolo para averbação, neste caso, seria pedido de providência e não procedimento de dúvida. Vejam, então isso vai depender da lei de organização judiciária de cada estado. Quem suscita, quem pode fazer aí, quem abre o procedimento de dúvida é o oficial, o registrador, mas ele não faz isso de ofício, ou seja, porque ele quer. Na verdade, é ele que deu a nota de devolução, tá? Na verdade, é ele que deu a nota de devolução, então ele tem aí que aguardar a provocação do interessado, do apresentante do título, em dizer que não concorda ou que não pode cumprir e suscitar, então, a instauração do procedimento de dúvida. E como que se dá, né? E como que se dá? São algumas etapas. Primeira etapa, tá? Na primeira etapa, o oficial fará aí a anotação no protocolo, tá? No livro de protocolo, à margem da prenotação, informando essa ocorrência de dúvida, tá? Sempre aqui lembrando, é importante observar a organização judiciária estatal, ok? Porque esse exemplo até que eu dei como ali de estados, essa situação de que procedimento de dúvida é para registro e se chama pedido de providência no caso de averbação, se dá na divisão do estado de São Paulo, por exemplo. Tá? Então, depende muito de cada organização judiciária. Mas essas etapas são comuns a todos. Aí já entra na questão de como se dá o procedimento. Então, o oficial vai fazer essa anotação no protocolo, à margem da prenotação, de que ocorreu esta dúvida. Então, o oficial tem que rubricar, fazer uma rubrica em todas as folhas do título que foi apresentado. Então, quando eu chego ao registro de imóveis com toda aquela documentação do título para solicitar o registro, né, aquilo ficar arquivado, para dar início à abertura ao procedimento de dúvida, o oficial deverá rubricar todas essas folhas. Tá? Em seguida, ele vai dar ciência ao apresentante do título, o interessado, fornecendo-lhe uma cópia de que houve essa suscitação de dúvida, e vai notificá-lo formalmente para que, se quiser, ele apresente uma impugnação no prazo de 15 dias. Então, o oficial pré-nota a margem da prenotação, rubrica todas as folhas que estão ali com ele do título que está sendo objeto aí de se tentar registrar, comunica, dá ciência ao apresentante, encaminhando-lhe cópia dessa suscitação de dúvida e o notifica que ele tem um prazo de até 15 dias para impugnar. Importante, como vimos
hoje nós devemos contar os prazos à luz do Código de Processo Civil. Então, esses prazos são em dias úteis. Tá? Eu excluo o dia do início, computo o primeiro dia útil subsequente, finalizando no último dia útil do prazo. Ok? Ainda, né? Uma vez apresentada a notificação ao interessado, tá? Ele vai aí impugnar ou não. Vamos ver, isso vai ser uma opção dele. Tá? Então, as razões da dúvida e o título são endereçados, são remetidos, encaminhados ao juízo competente. E essa remessa se dá aí de forma eletrônica, ok? Bem, se o interessado não impugnar no prazo de 15 dias que ele tem a partir da notificação que foi feita aí pelo oficial do registro de imóveis, tá? Seguirá normalmente. E isso vai, porque uma vez aí que ele já suscitou, não obrigatoriamente ele tem que apresentar aí a sua impugnação. Porque se ele já manifestou que ele não concorda e pede a abertura do procedimento de dúvida, ele já disse que não concorda. A ideia dele impugnar é trazer mais conteúdo, né, probatório, inclusive, para tentar convencer o juiz, que é quem vai avaliar, né, daquilo que ele está relatando, ok? Então, mesmo que ele não impugne no prazo de 15 dias, tá? Nos termos da Lei de Registros Públicos, isso consta lá do artigo 199, seguirá normalmente, ok? Importante, sempre nestes casos, a Lei de Registros Públicos determina que seja ouvido o Ministério Público, o MP. Então, impugnada a dúvida com os documentos que ele apresentar, será ouvido o Ministério Público no prazo de 10 dias. Mas ainda que não haja essa impugnação à dúvida, o MP também deverá intervir. E por que a atuação do Ministério Público? Estamos falando de um procedimento de jurisdição voluntária, tá? Porque o Ministério Público aqui agirá enquanto custos legis, fiscal da lei, ok? Porque tem sempre em jogo o interesse público, ok? Bem, feito isso, podem ser requeridas novas diligências, tá? Ou se não forem requeridas, ou após a vinda dessas diligências, o juiz profere a decisão no prazo de 15 dias, conforme determina a legislação, ok? Vejam, esse procedimento de dúvida não é um momento de produzir provas. Então, com base dos documentos apresentados, por se tratar de um procedimento especial e sumário, tá? É que o juiz vai dar a sua decisão, ok? Essa decisão vai ser uma sentença, aqui é uma sentença do âmbito da jurisdição voluntária, tá? Então, ela é decidida por sentença, essa dúvida, mas que tem uma natureza de ato decisório administrativo, ela não tem característica de uma sentença judicial, ok? Neste caso, importante, estamos falando, né? O processo vai para o juiz, procedimento de dúvida vai para o juiz sentencia, tem natureza administrativa. Quem é esse juiz? O juiz competente aqui na dúvida registral vai ser também o juiz previsto na lei de organização judiciária de cada estado, que cada estado tem a sua organização. Geralmente, é o juiz da vara de registros públicos, que coincide também de ser o juiz corregedor, tá? Esse é o juiz em regra, mas nada impede que um estado preveja de outra forma, ok? Tem uma situação de exceção, e porque esse juiz é sempre estadual, mas há uma situação decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que prevê que o processamento e julgamento de procedimento administrativo de dúvida suscitado pelo oficial de registro imobiliário, cujos imóveis aí sejam referentes à propriedade de autarquia pública federal, neste caso, será de competência do juiz federal, ok? E aí, vamos analisar o resultado da sentença que decidiu a dúvida. Então, no artigo 203, do inciso 1 ao 3, nós temos aí a previsão de quais são as decisões que um juiz pode dar no caso de um procedimento de dúvida registral. Se for julgada procedente, ou seja, a dúvida era realmente, trazia algo que não dava para sanar ou não tinha como cumprir, não se efetua o registro, se devolve os documentos à parte aí interessada. Se ela quiser de novo,
ela começa tudo novamente, tá? Agora, é importante, e tudo isso vai ficar registrado no protocolo e vai ser cancelada para anotação inicialmente feita. Agora, se for julgada improcedente, o registro será efetuado. E aí o interessado apresenta novamente os documentos, né, com esse mandado judicial ou certidão dessa sentença que decidiu a dúvida registral, e tudo isso fica arquivado para que se dê andamento, para que se proceda o registro, tá? E isso também, esse acontecimento dessa decisão que veio decidindo o procedimento de dúvida, vai ser anotado na coluna aí de anotações do protocolo. Bom, cabe recurso dessa decisão judicial, embora não seja um processo judicial? Cabe. O artigo 202 prevê que pode haver uma apelação, que pode ser recebida, então, em duplo efeito, e quem pode recorrer é tanto o MP, o Ministério Público ou ainda um terceiro prejudicado. Tá? Importante, esse é o termo que a Lei de Registros Públicos usa para dizer cabe apelação, mas não é apelação do Código de Processo Civil, lá do processo civil, no âmbito de recurso judicial. É uma apelação, é um recurso de natureza administrativo, embora receba este nome. Ok? E quem são os órgãos de segundo grau competentes para receber os recursos de um procedimento de dúvida? Tá? Novamente aqui, os órgãos de segundo grau competentes, tá? Eles estão previstos nas leis de organização judiciária de cada estado. Existem estados que é o Conselho Superior de Magistratura e tem uma composição com desembargadores e tudo mais. Tá? Então, também tem que ficar atento à lei de organização judiciária. Finalizada a nossa dúvida registral, adentremos a retificação do ato registral. O que se trata a retificação do ato registral? Ok? Bem, a retificação do ato registral, tá? Se prevê que se o registro ou averbação for omisso ou omissa, imprecisos ou não exprimirem a verdade de fato ocorrida, a retificação vai ser feita pelo oficial do registro de imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio de um procedimento administrativo previstos nessa própria legislação, tá? Aí no parágrafo único, aqui voltando, do artigo 212. Importante, tá? Retificação de registro, ainda estamos falando do âmbito extrajudicial, portanto, um procedimento administrativo, que ele é facultativo, e sempre importante lembrar, tá? Assim como a dúvida registral, e aí fazendo menção a essa observação do nosso slide, tá? A retificação também é um procedimento administrativo, e a adoção desses procedimentos administrativos não afasta a possibilidade dessas questões todas serem apreciadas no Poder Judiciário, ok? A retificação do ato registral, a retificação aí de registro no registro de imóveis, ela se dá em razão do princípio da legitimidade ou da presunção de veracidade, pelo qual o registro deve refletir a verdade. Então, qualquer inexatidão que ocorra, que seja percebida no assento, tá, deve ser retificada. Porque o intuito é que este título reflita a verdade, a realidade dos fatos. Tá? O registrador, ele não corrige o título que deu causa ao ato registral na retificação. Tá? Na verdade, se tem um vício no contrato que levou aí a registro, não é ele que vai fazer por meio deste procedimento de retificação. E aí isso é uma questão que vai ser discutida judicialmente. O que o registrador busca aqui é tornar exato o conteúdo do assento registral, ou seja, as informações que ele insere ali no registro de imóveis, ok? Portanto, procedimento administrativo, que dispensa, inclusive, a presença de advogado, porém, o que não se aconselha. Enquanto oficial, escrevente autorizado, enfim, enquanto aí qualquer servidor no âmbito das serventias, sempre recomendem que haja a presença de um advogado. Há situações que a lei obriga, determina que é indispensável, e outras que não. Mas mesmo nessas situações em que ele é dispensável, toda vez que a parte está representada por um advogado, as coisas costumam fluir melhor, porque o advogado tem capacidade, inclusive intelectual, para saber lidar com essas situações. Okay? Mas para essa situação não há uma exigência legal.
O interessado é que vai aí fazer o pedido, né, de retificação. E quem é interessado? Aquele que faz prova do interesse. Tá? A lei faculta ao interessado o requerimento para essa retificação. Tá? Nem sempre é aquele que tem o direito de registro, às vezes é alguém que tem interesse em manter aquela documentação dentro da realidade, ok? Então, são 4 espécies de retificação. A retificação pode se dar de ofício pelo próprio registrador, a requerimento do interessado, ela pode ser consensual, quando ambas as partes entendem a necessidade, ou até judicial. Começando pela retificação unilateral de ofício pelo registrador ou a requerimento. Essas situações se darão no caso de... E aí a gente tem a legislação trazendo todo esse conteúdo para a gente. O próprio artigo 213 traz aí uma situação dessa situação da retificação do procedimento administrativo e vai dizer, né, retificação unilateral de ofício pelo registrador ou a requerimento, de ofício a requerimento dos interessados nos casos de, e traz a linha A, omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título, indicação ou atualização de confrontação, no caso dos vizinhos, alteração na denominação do logradouro público, retificação que visa a indicação de rumos, ângulos, de deflexão ou inserção de coordenadas georreferenciadas, tá? Então, dados que indiquem a direção da localização daquele imóvel, ok? Ou medidas perimetrais. Ainda, alteração ou inserção que resulte em mero cálculo matemático. Então, uma retificação diária para maior ou menor por mero cálculo a partir do perímetro, não é algo que vai impactar em nada. Reprodução da descrição da linha divisória do imóvel confrontante que já tenha sido objeto de retificação. Então, houve uma retificação anterior, eu só vou adequar este imóvel. Inserção ou modificação dos dados de qualificação pessoal das partes, comprovada por documentos oficiais, tá? Então, o solteiro que se casa, ou retificação de nome, enfim. São essas situações em que a lei autoriza a retificação do ato registral, tá? Nos termos do artigo 213, inciso 1, e temos aí essas alíneas, ok? Ainda, o inciso 2 do 213 vai dizer que é possível também a retificação, a requerimento do interessado, no caso de inserção ou alteração de medida perimetral, de que resulte ou não alteração da área. E aí, nessa situação, a lei vai dizer o que é importante, como ele deve instruir o pedido. Então, neste caso, o pedido de retificação tem que ser instruído com planta e memorial descritivo, assinado por um profissional legalmente habilitado, com prova da anotação e responsabilidade técnica deste profissional, junto aí perante o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA, além também dos confrontantes, ok? Bom, então essas hipóteses aí previstas no artigo 213 são situações que dizem respeito a equívocos em geral. Então, se corrigem imprecisões, contradições, aperfeiçoam-se dados que já estão aí, que já são constantes dos títulos, porque a ideia justamente são situações que não alteram em si o direito de ninguém, e a ideia é que se dê de forma consensual aí pelas partes, e daí poder se fazer pela via administrativa, ok? É importante, nos termos aí do artigo 225, parágrafo 1º, observar as minúcias da descrição, da caracterização do imóvel. E por isso que a lei mesmo autoriza situações de retificação por um procedimento administrativo simples, para que sempre conste da matrícula daquele bem a informação mais próxima da realidade possível. Bem, o artigo 225, caput, ele vai dizer, né, justamente que a importância dessas minúcias na descrição com relação à qualificação das partes, aos confrontantes, ou seja, que haja uma descrição muito minuciosa, muito criteriosa, muito robusta, vamos assim dizer, do imóvel em questão. E ainda, no caso dessas retificações consensuais, se essa planta não contiver a assinatura de algum confrontante, esse confrontante
deverá ser notificado pelo oficial de registro para se manifestar no prazo de 15 dias. E essa notificação pode ser pessoal, pode ser pelo correio, ou ainda por meio do próprio oficial de registro de imóveis, ok? No caso, ele pode solicitar que até o oficial de títulos e documentos da comarca, da situação do imóvel, do domicílio, possa ir fazê-la. Bem, essa notificação, ela vai ser dirigida ao endereço do confrontante que esteja registrado no registro de imóveis, e às vezes ela pode ser também para o próprio imóvel contíguo, que é o imóvel vizinho ali, ou algum endereço que o requerente forneça, porque nem sempre vai estar atualizado este endereço. E mesmo assim, pode acontecer do confrontante não ser encontrado, ou ele pode estar em um lugar que ninguém conhece, que a gente chama de LINS, lugar incerto e não sabido, desconhecido. E aí, então, neste caso, o oficial vai certificar e vai aí mencionar, um oficial que vai tentar fazer essa notificação vai fazer menção a essas informações, e então estará autorizada a ser feita a notificação deste confrontante por meio de edital, também com este prazo de 15 dias, que é o prazo inicialmente previsto lá no parágrafo 2º. E tem que se publicar 2 vezes em jornal local, de grande circulação, que são questões formais aí, procedimentais. Bem, por que eu tenho que notificar esses confrontantes? Porque os imóveis limítrofes podem ser afetados quando eu retifico uma área. Então, isso interfere no direito de propriedade. Então, eu tenho que dar ciência para que eles venham, interfiram, né, se manifestem, caso eles não concordem com essa retificação. Ok? Agora, se o confrontante é devidamente notificado, não impugna no prazo que foi estabelecido pela lei, a sua anuência será presumida, ok? Finalizado, então, o prazo sem qualquer impugnação, o oficial vai fazer a averbação da retificação solicitada. Agora, se o confrontante aparece e impugna de forma fundamentada, o oficial vai intimar o requerente da retificação e o profissional que tiver assinado essa planta e o memorial descritivo para que no prazo de 5 dias se manifestem. Então, olha o oficial tendo que fazer esse meio de campo, nessa intermediação, em razão de uma discordância de um pedido de retificação, ok? Vejam, nesta hipótese, então, assim, às vezes, dependendo da área que vai ser alterada e tudo mais, mesmo assim é possível via administrativa, porém, eu preciso me garantir, né, assegurar que as partes envolvidas se manifestem, ok? De acordo com o parágrafo 6º, se a parte impugnar e não houver acordo entre eles, o oficial então remete o processo para o juiz competente, que vai decidir ou até mesmo vai determinar uma instrução sumária. Agora, se a questão de polêmica e fizer referência a direito de propriedade, então a solução será a instauração de um processo judicial, ok? Remanescentes de áreas parcialmente alienadas. O que se dá aqui? Retificação nessa situação. Imaginem situações que muitas vezes um imóvel ele é vendido de forma parcelada. Tem aí uma fração mínima de parcelamento que é obrigatório de ser respeitado. E cada nova parte que é vendida, se faz uma nova matrícula. Porém, e com isso, né, deve ser providenciada a averbação do que vai remanescendo, com as suas características, medidas perimetrais, a área e localização. Então, toda vez que eu vou vendendo uma parte de um imóvel, essa parte, né, vendida, ela dá origem a uma nova matrícula, desde que respeitado aí a fração mínima de parcelamento, isso é admitido. Também eu vou ter que fazer, né, me requerer para abrir essa nova matrícula com base numa venda parcial. Instruir com planta e memorial descritivo, assinado por profissional habilitado e pelos confrontantes. E uma última situação aí de retificação de ato registral é que a escritura pública de alteração ou de demarcação de divisas, né, os proprietários podem alterar e estabelecer essas divisas entre si, independente de uma retificação. Claro, se eles estiverem em comum acordo. Então, quando há consenso, os vizinhos, aí, os confinantes, eles podem
é alterar ou estabelecer essas divisas entre si por escritura pública, nos termos do parágrafo 9º, tá? E, por fim, a novidade, né, que é o parágrafo 10 do artigo 213, que são aí os confrontantes. Essa é uma novidade introduzida, tá, pela lei 14.382 de 2022, a lei que alterou aí, a última lei a alterar a lei de registros públicos. Antes dessa lei, os confrontantes, né, não só proprietários dos imóveis contíguos, mas também os eventuais ocupantes eram aí considerados como confrontantes, tá? Então, a lei ampliava o sentido de dizer quem era um confrontante para ser chamado num processo de retificação, procedimento administrativo, que tinha aí que ser encontrado e participar. A lei, então, previa antes que confrontante não era só proprietário, mas os eventuais ocupantes, ainda que não proprietários. Hoje, o parágrafo 10, artigo 213, inciso 2, passou a ter uma redação no qual entende-se como confrontantes apenas os proprietários e titulares de outros direitos reais e aquisitivos sobre imóveis contíguos, observadas aí as regras estabelecidas nessa legislação, ok? É isso com relação à dúvida registral e o procedimento de retificação do ato registral. Aqui estão nossas referências. Desejo bons estudos a todos.